os méritos ao adversário. O adversário fez um grande jogo. Teve um plano de jogo, uma estratégia que funcionou desde o início. Eles conseguiram abrir muito cedo. Nós reagimos muito rapidamente a uma situação de bola parada. Depois eles baixaram muito no primeiro tempo as linhas e nós não conseguíamos entrar. Isso nos trouxe uma certa ansiedade. Começamos a queimar algumas etapas em relação à construção das jogadas. Perdemos muito nossa organização de posicionamento para atacar, que é um padrão que a gente tem e que funciona muito bem, principalmente nos jogos em casa. E o adversário durante todo o jogo jogando sempre no nosso erro, mas sempre vindo com muito perigo, porque a proposta deles, defensiva, até certo ponto estava funcionando, e quando eles conseguiam aproveitar algum erro nosso, eles sempre chegavam com algum perigo. A gente manteve um padrão de número de finalizações alto, de 19 finalizações. No jogo passado nós fizemos 16, mas hoje o número de oportunidades mais claras foi bem menor, porque nós tivemos muita dificuldade de sair da marcação do Figueirense. Realmente, talvez tenha pesado um pouco o acúmulo da sequência de jogos. Fizemos jogos muito fortes, de muita intensidade, e era natural que a gente sentisse um pouquinho, e a qualidade e principalmente a estratégia que o adversário usou, que acabou encaixando dentro do nosso jogo e nos trouxe muita dificuldade. Então, eu nunca vou utilizar um jogo onde você ganha um ponto e comemorar esse um ponto, mas pelas circunstâncias do jogo, eu acho que a gente deve comemorar, porque a gente conseguiu se superar e praticamente no último lance do jogo a gente conseguiu um empate. E esse um ponto no somatório do final da competição, ele pode ser fundamental para o nosso acesso. Gostaria que você fizesse uma analogia daqui do jogo. Não, eu já sabia que ele ia entrar, eu já tinha essa informação. Hoje, cara, você tem todas as informações, é impressionante. Eu já tinha informação. Eu só não sabia quem faria a dobra. Se o João Lucas ou se ele viria como lateral. E o João Lucas em cima, ou se ele viria em cima como acabou vindo, né? Eles fecharam a saída do Cametá com o João Paulo e fecharam aqui a saída do Romário com o Renan Mota, né? E aí a gente tentou jogar um pouquinho por dentro, mas por dentro o jogo estava muito forte também de marcação, com o Zé Antônio, com o Dudu Vieira, e nós acabamos tendo uma certa dificuldade. Circulamos muito a bola, tivemos mais posse de bola que o adversário, mas não conseguimos infiltrar e penetrar na defesa. E isso acabou trazendo uma ansiedade que acabou atrapalhando um pouquinho a equipe. Mas a gente trabalhou já na palestra com essa perspectiva deles virem com dois laterais e dobrarem ali para forçar a marcação em cima do nosso lado direito. O Leandro Carvalho no segundo tempo conseguiu ter uma vitória pessoal com o João Lucas, ganhou muito 1 contra 1 ali, trabalhou muito forte, mas hoje não foi uma noite que a gente estava com inspiração para a criação das oportunidades. Foi tudo muito na transpiração, na vontade, na força do torcedor, e felizmente nós conseguimos empatar. Tivemos superação, tivemos força para levar um ponto que vai ser muito importante para a sequência. Começar a partir de amanhã, reapresentação, e já trabalhar aqueles que não jogaram, recuperar os que jogaram, e a partir de segunda-feira a gente começar a formatar a equipe. Nós conseguimos nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos, onde a gente fez uma perspectiva de 9 pontos, que a gente queria buscar os 9 pontos e sabia que tinha condição pela condição dos 2 jogos em casa. Mas nós tivemos um jogo fora contra o Oeste e de 9 nós ganhamos 7, que nesse momento da competição é uma pontuação muito interessante, você disputar 9 pontos e ganhar 7. Então, a frustração por não ter proporcionado ao nosso torcedor, que veio e incentivou e jogou junto com o time desde o início, a vitória. Mas o sentimento de dever cumprido, porque nós pegamos uma sequência difícil de confrontos diretos e conseguimos ter uma pontuação satisfatória. Agora é trabalhar para o próximo jogo com o entendimento de que não existe essa questão de fora e dentro, tanto na Série A como na Série B. Tem muita gente ganhando fora de casa e vamos montar a equipe para fazer um jogo de excelência lá contra o Internacional. Richarlison não dava mesmo para ele? Richarlison, a questão do Richarlison foi o seguinte: ele já vem há alguns jogos apresentando um desgaste excessivo no adutor da coxa. E nós tratando e colocando o jogador para jogar. Nesse último jogo, ele fez um movimento para fazer uma marcação, esticou demais a perna e sentiu no pós-jogo
uma dor com um limiar muito acima do que ele vinha sentindo. Enquanto ele estava apenas com desconforto, a gente estava tratando e colocando ele no jogo, porque esse desconforto não estava limitando as ações de jogo. Para esse jogo complicou muito, porque aumentou muito o percentual de dor e a gente ficou muito preocupado, não só em limitar as ações, que a gente sabia que o jogo seria nessa intensidade que foi, mas principalmente a gente perdeu o Richarlison por um tempo maior. Então, junto com o departamento médico, o bom senso determinou que a gente segurasse o jogador para recuperar para o jogo do Inter. Uma situação também que a gente tinha uma preocupação muito grande. A gente estava com o Raul com 2 cartões. A gente poderia perder como perdeu o Raul. O Richarlison entrando e sentindo, a gente perderia 2 jogadores importantes para o jogo seguinte. Então é a hora de você ter bom senso, fazer análise. Hoje era um jogo de último terço, a gente precisava do 1 contra 1 do Cametá, que a gente sabe que é forte, e escalamos o Cametá ali para isso. A partir do momento que a gente não conseguiu se sobrepor ali, nesse 1 contra 1, a gente colocou o Pio para ganhar chute e bola parada, que acabou acontecendo. Fomos felizes na substituição que acabou resultando no gol de empate. Você falou do Cametá, eu gostaria que você me fizesse a sua colocação aqui. Nós que conhecemos o Cametá, sabemos que a produtividade, a velocidade, é outro Cametá. O que está havendo com o Cametá Chamusca? Você que é o comandante dele, jogador que passou por um período de descanso, e a gente não vê aquele Cametá, por exemplo, da primeira etapa do campeonato. Ele precisa melhorar no aspecto principalmente ofensivo. Agora hoje ele foi muito bem marcado, né? Hoje ele tinha 2 laterais praticamente, o Carvalho balançava um pouquinho para dentro, e um marcava e o outro ficava na cobertura. Mas a gente tem incentivado, tem trabalhado no campo para que ele possa melhorar essa virtude que ele sempre teve, né? Que é um 1 contra 1 no último terço de campo, onde ele sempre conseguia quebrar muito a linha de marcação. E hoje a gente sabia que ia enfrentar um adversário com essa característica e apostou muito nesse 1 contra 1. Mas ele realmente hoje não só não conseguiu se sobrepor, não teve vitória pessoal sobre o seu marcador, e realmente isso dificultou um pouco mais o jogo para nós. A gente sabe que normalmente quando termina o jogo, vocês têm aquela conversa ali no vestiário. Eu te pergunto, como é que a tua equipe assimilou esse empate, Chamusca? Não, hoje inclusive eu deixei até que os jogadores falassem um pouquinho mais, externassem o sentimento, falei um pouquinho menos. Na verdade, eu não gosto muito de falar no pós-jogo. Eu deixo os jogadores se posicionarem, até para a gente utilizar esse posicionamento para a nossa palestra de pós-jogo na reapresentação. Mas os jogadores tiveram o mesmo entendimento que nós. A gente jogou o tempo todo para ganhar, atacou o tempo todo o adversário, jogou praticamente dentro do campo do adversário, teve maior posse de bola, finalizou 19 vezes contra 11 do adversário, mas não conseguiu transformar no resultado final em vitória. Mas teve entrega, teve espírito, teve superação, e todos eles valorizaram muito esse 1 ponto, porque eles sabem da importância, nesse momento da competição, de pontuar ainda mais num jogo, pelas circunstâncias a gente está perdendo até os 48 do segundo tempo. Então, não que a gente tivesse comemorado, em nenhum momento foi comemorado o empate, mas até certo ponto foi um alívio, porque a gente leva 1 ponto que vai ser fundamental para essa sequência de jogos que a gente vai ter até o final do campeonato. Algumas partidas atrás você colocou o Magno acabou fazendo o gol, foi o gol contra o Vila Nova, gol do 2-0, e hoje você colocou o Pio acabou marcando o gol, né? A expressão que se utiliza, a expressão genérica do futebol, é que estrela do treinador, colocar o cara foi lá. Mas isso é real? É apenas a estrela do treinador que colocou o cara e fatalmente ele fez o gol? Ou é o conhecimento do seu time e da partida? Eu acho que você tem que aliar todos os aspectos, né? Quando a gente coloca um jogador, por exemplo, hoje era um jogo que, se a gente tivesse com um jogo bem controlado e fazendo um jogo forte de imposição, era jogo para fazer 2-9, né? Magno e Elton. Só que o jogo não estava assim. Então, o que eu preferi fazer? Fazer as substituições mais tradicionais. Tirei um 9, coloquei um outro 9. Coloquei um jogador de lado aqui, porque o Ricardinho já estava perdendo um pouco de força física. E eu precisava dar intensidade em cima do Dudu, do lateral, que estava sofrendo aqui na parte física. Então a gente colocou o Maicon Leite, levou o Lima para dentro para dar uma liberdade de movimentação para ele. E o Pio foi porque o jogo estava travado, o Cametá não conseguia se sobrepor, não estava tendo vitória pessoal contra o seu marcador, e a gente precisava apostar não só nos chutes de entrada de área, que iam desenhar com o Leandro aberto,
e acabou acontecendo alguns, mas também nas situações de bola parada que eu sabia que ia ter muito escanteio, falta frontal, falta lateral, até porque o Magno e o Michael entraram descansados e podiam criar essas situações, o que acabou acontecendo. Agora, eu acho que quando você mexe com convicção, eu acredito muito que o universo conspira a favor para que as coisas aconteçam. Mas aí também tem a leitura tática do jogo, tem uma série de aspectos que não é só sorte, não é só merecimento, é a leitura do jogo que a gente fez e colocou um jogador sabendo que as oportunidades iriam acontecer. Aí entra o mérito e a virtude do Pio para numa última jogada ter serenidade e a capacidade de acertar um belo chute e empatar o jogo e fazer com que a gente ganhe esse um ponto que vai ser muito importante. Chamusca, normalmente empate em casa nunca é bom. E o seu time não gosta de empatar nem fora de casa, né? Você sempre coloca o time para vencer. Mas da forma que foi hoje, o sabor foi positivo ou mesmo assim ele foi amargo? Não, foi positivo. Pelas circunstâncias foi positivo. Eu não gosto de empatar jogo. Se você pegar a minha estatística nos times que eu trabalhei, eu tenho vitória e tenho derrotas, eu não tenho muitos empates. É uma estatística do nosso trabalho. Ah, mas é melhor às vezes empatar do que perder. Em determinadas circunstâncias eu também acredito nisso. Tanto que eu sempre falo para os jogadores, o empate tem que ser um resultado porque a gente não conseguiu vencer. Por exemplo, hoje, plano de jogo, a estratégia montada, a análise do adversário, o espírito dos jogadores, foi tudo montado para vencer. Mas a gente tem que entender que existe o mérito do adversário. E hoje o adversário teve muito mérito. E as circunstâncias determinaram que esse empate a gente tem que valorizar muito, porque a forma que foi conquistada foi através de superação e de empenho dos jogadores e de capacidade também. Então a gente fica com duplo sentimento de dever cumprido por ter conseguido levar um ponto de um jogo tão difícil, que estava quase perdido, e um sentimento também de um pouco de frustração, porque a gente queria muito conquistar 9 pontos nos 9 que a gente ia disputar, e acabamos conquistando 7, mas também não podemos desvalorizar o trabalho que a equipe vem fazendo nesses últimos jogos, e usar como lição dos próximos jogos, principalmente que a gente vai ter dentro de casa aqui, que vão ser com adversários nessa mesma condição que está o Figueirense, e a gente vai ter que se sobrepor, sabendo que vai ser nesse mesmo nível de dificuldade. Obrigado, Chamusca.